Quero convidar os irmãos a abrir comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1, começando do versículo 9. Eu tenho lido, relido essas cartas de Jesus e me perguntado o que é que o Senhor quer falar para nós nesses últimos dias. São as últimas palavras do Senhor no livro de Apocalipse. Versículo 9 vai dizendo assim: Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição e no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Que vês? Escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu virei-me para ver com quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, vestidos com vestes reais, cingidos na altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas abas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são, as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você pode dizer amém? Amém. Jesus tem um retrato atualizado, um lindo retrato. Eu tenho pensado um pouco nessa carta, nas cartas de Jesus para as 7 igrejas na Ásia, por vários motivos. Primeiro, porque eu acredito que nós estamos praticamente com todos os perfis dessas igrejas nos nossos dias. Nós temos as igrejas de Laodiceia, e às vezes dentro de uma única congregação, provavelmente tenhamos um pouco de cada igreja. Então a gente vai ter crente que é fervoroso na doutrina, mas ele é fraco no amor, como Éfeso. Você às vezes vai encontrar pessoas, igrejas que são muito fervorosas, as igrejas neopentecostais. Estava no neopentecostal ontem à tarde, a gente diz amém, e não começam a gritar. Eu fiz: irmã, deixa eu terminar a frase, porque aí depois vocês se alegram. É um fervor, mas às vezes é um fervor sem doutrina, sem ensinamento. Então, quando você vai vendo os retratos das igrejas, você vai vendo que Jesus, ele vai trazer um grande cenário do que é ser igreja e do que não é ser igreja e do que desagrada a ele. A gente vai ter 7 igrejas. Eu coloquei aqui um recorte, mais ou menos, pensando o seguinte: primeiro, nós temos 3 igrejas que sofreram perseguições. Inclusive, quando Jesus vai escrever, vai falar com João, a igreja estava numa onda, a segunda maior onda de perseguição provocada pelo Império Romano. Então a igreja, quando Jesus é assunto aos céus, a igreja começa a ser perseguida pelos próprios judaizantes. Depois a perseguição da igreja, ela muda de cenário
cenário passa dos judeus para os imperadores, para o Estado de Roma, que dominava o mundo. Mais ou menos por volta do ano 60, no período do auge do imperador Nero, Nero fez uma perseguição tão grande à igreja que praticamente a maioria dos apóstolos foram assassinados brutalmente. Pedro foi crucificado por volta do ano 65 a 68, não há uma precisão. Paulo também foi decapitado na época do imperador de Nero. E aí a gente vê que 30 anos depois, João ainda está vivo, o único vivo, na época do imperador chamado Domiciano, que foi quando começou uma grande perseguição à igreja, por volta do ano 80 até 96, que foi no auge do Coliseu Roma. Milhares de cristãos foram levados. E acho que uma coisa que é importante a igreja perceber nesses últimos dias é que a gente está viciado em pensar nos nossos sofrimentos, e pensar no Evangelho, e pensar no que Deus quer falar para nós, apenas tendo a nossa própria história, a nossa condição como centro. A gente está viciado, a maioria das igrejas, em palavras de consolo. A gente só quer ouvir palavras que nos tirem das nossas aflições. Dificilmente a gente tem um cenário num país como o Brasil, igrejas perseguidas por causa do Evangelho. E dificilmente a gente tem ouvido palavras que nos confrontem, relacionando ao que o Evangelho exige de nós. A gente está viciado, irmãos. Olha, eu acho que se Jesus ele viesse pregar hoje, eu fico muito preocupado. Enquanto eu tenho pregado muito, eu fico pensando, Senhor, o que é que o Senhor diria para nós nesses últimos dias? Que quando você vai lendo as palavras de Jesus, não tem palavra só de consolo, nem massagem no ego de igreja nenhuma, não. As duas igrejas que não tinham nenhuma falha a serem apontadas, como Esmirna e Filadélfia. Esmirna, Jesus diz assim, olha, continue sendo fiel, porque vem aí uma perseguição de 10 dias. E olha, ser fiel até a morte, daqui é a coroa da vida. Não tem uma palavra nem de consolo para a perseguição que Esmirna estava sofrendo e que veio anos depois. Então a gente vê às vezes que a gente quer ser tratado pelo Senhor como meninos, quando o Evangelho nos chama a ser crentes maduros. Então a primeira coisa que eu quero pensar com a igreja sobre essas cartas e sobre as últimas palavras registradas de Jesus, que vão ser as cartas, e depois lá em Apocalipse 22, o restante de Apocalipse é João tendo as visões e sendo guiado por um anjo que vai mostrando a ele, é que tem algo que o Senhor quer falar conosco nesses últimos dias, que não é muito bem o que a gente quer ouvir, não. Não é bem o que a gente gosta de ouvir, não. Primeiro porque o Evangelho, que a gente diz, a nossa fé, não é sobre o meu conforto, não é uma verdade que vai me tirar dessas aflições. Jesus inclusive dá um brado, desse mundo aí vocês vão ter aflições. A verdade do Evangelho, e a verdade quando Jesus vai falar às igrejas, é que existe um preço a ser pago, existe um nível de compromisso que nós precisamos assumir pela causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho. Quando Jesus aparece no capítulo 1, Jesus aparece no meio de 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros de ouro aparecem no lugar santo, lá no tabernáculo. Então você tinha no tabernáculo o altar, você tinha a bacia no pátio externo. Quando entrava no lugar santo, você tinha a mesa dos pães, você tinha o altar do incenso e você tinha um grande candeeiro de ouro no lugar santo. Essa eu achei uma das primeiras verdades que a igreja precisa entender, que a revelação sobre quem é Jesus para o mundo não é em nenhum outro lugar e a nenhum outro grupo de pessoas. Jesus aparece passeando entre os candeeiros e é no lugar que ele se revela como Filho de Deus, o Alfa e o Ômega. Isso nos faz pensar que toda a revelação que Jesus tiver nos nossos dias, para essa geração nossa, para o nosso povo, para a nossa nação, para qualquer grupo social, étnico, não vai ser através
de nenhuma outra instituição. O lugar que Jesus, ele aparece, ele se revela, ele se manifesta, é na igreja e através da igreja. Glória. Jesus não vai aparecer na ciência. Jesus não vai se manifestar como Filho de Deus, com sua voz, como a voz de muitas águas na política. Jesus não vai se manifestar, se revelar e falar suas verdades na educação. Deus não escolheu nenhuma outra instituição, nenhum poder a não ser a igreja. É através da igreja que Jesus vai se revelar. E aí você fica pensando, peraí, que revelação eu, Miriam Paula, estou tendo de Jesus? O que é que eu estou ouvindo de Jesus? Ou Jesus só vai chegar para mim para dizer, tome, recebe a tua vitória, não chore mais, coloquei uma porta aberta diante de ti. É só sobre mim o evangelho? É só sobre eu ter meus problemas resolvidos? Não, de maneira nenhuma. Então eu preciso me colocar neste lugar. Peraí, eu sou aquele grupo de pessoas que o Senhor escolheu. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E se o Senhor quiser falar a terra, Ele vai falar através da minha vida. Glória. Esse é um lugar de responsabilidade. Ser igreja, né? Uma outra coisa que é importante, a igreja quase nesse primeiro século, no ano 96, quando ele aparece a João, no meio dessa grande perseguição que tinha explodido por conta de Domiciano, foi por esse motivo que João foi parar em Patmos. As igrejas de um modo geral que já tinham se espalhado de Jerusalém para a Ásia Menor, chegando à Europa, estavam vivendo com uma sensação de que Jesus estava distante. Porque eram ondas e ondas de perseguição, eram martírios. No ano 64, Nero fez uma coisa tão absurda. Ele provocou um incêndio em Roma, isso está no livro de história. Ele provocou um incêndio em Roma, e depois dos 14 bairros da cidade de Roma, só 2 não incendiaram, eram 2 bairros de cristãos e judeus. Enquanto a cidade tocava fogo, aparece nos livros de história o diabólico Nero tocando a sua lira. E a história conta que ele vai, e para justificar o seu ato, ele diz que quem queimou Roma foram os cristãos. A história conta que não teve madeira que desse conta da quantidade de crentes que foram queimados vivos. Depois o império pegou os crentes, colocavam nos postes da cidade de Roma e cobriam eles de piche, e aqueles corpos ficavam dias queimando. Era esse cenário da igreja. Isso já tinha passado há 30 anos atrás. Então a igreja estava vivendo, não era nada do que a gente vive hoje. Nós temos um evangelho, eu vou dizer para os irmãos, esse evangelho que inclusive aparece no último dado do IBGE, nós somos ali quase 22, 25%, dependendo da região, da população brasileira, dependendo do lugar. Esse evangelho que inclusive aparece para decidir o cenário político, para decidir uma série de coisas, isso não quer dizer nada ao nosso respeito. Eu estava ontem no bairro aqui, do lado de dentro de Afogados, numa única rua estreita, eu passei por 4, 5, 6 igrejas. Quando eu fui saindo, a irmã disse, ore pela nossa comunidade, nós somos a campeã do tráfico aqui em Afogados. Os assassinatos acontecendo todos os dias. E eu fico às vezes pelas comunidades pensando, é tanta igreja, é tanto crente, mas que diferença nós estamos fazendo nos índices? Porque onde a presença de Deus chega, toda manifestação de Satanás, por meio da violência, por meio do crime, por meio do ódio, ela tem que ser silenciada. Mas a gente é gente demais, é templo demais, é crente demais em todo canto, mas parece que a gente não faz diferença. As violências, não é a violência, continua crescendo de todas as formas na nossa nação. Então essa coisa do número não faz diferença. Tem muito crente, tem muito pastor envaidecido. Olha, nós somos 20 e tantos %. Para quê? A igreja primitiva era um grupo muito pequeno
pequeno e muito pobre, queimando nas ruas das cidades, sendo decapitados, crucificados, entrando como espetáculo no Coliseu de Roma para ser comido pelas feras, com uma sensação que às vezes acompanha a nossa história. Então existia um ditado entre os cristãos, era: onde está o Senhor? Quando Jesus aparece para João, Jesus aparece não andando em nenhum outro lugar, mas caminhando entre as igrejas, como quem diz assim: mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, eu permaneço, eu continuo no meio da igreja. E para todas as igrejas, praticamente ele vai repetir uma frase: eu sei as tuas obras. A gente às vezes quer perceber a presença de Deus por meio de uma sensação emocional, ou por meio de um fenômeno sobrenatural. Nem sempre. O Senhor, primeiro que Deus não vai se manifestar do jeito que a gente espera, porque Deus não está devendo nada a ninguém, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Então, independente dos nossos sentimentos, independente das nossas impressões, independente de perseguição, o Senhor, Ele continua no meio da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E Ele continua passeando. Hoje nós estamos num tempo, existe Gregory, eu não sei pronunciar o nome dele, lembra dele? Gregory McNutt, não é esse nome? Ele foi um grande avivalista que morreu alguns anos atrás. Eu estava vendo o vídeo dele de 2011. E as palavras dele, de Gregory, me fez chorar. Porque ele, com aquele inglês, aquela linguagem dele, aquele português engrolado, ele falando da igreja no Brasil, ele perguntando assim, que a igreja no Brasil, olha, 2011, é uma igreja que não queima mais de amor por Jesus. E ele falando: eu tenho andado por todo o Brasil, e eu tenho encontrado uma igreja apática, fria, e ele anda por igrejas que eram na época, e que são ainda hoje, de uma linha muito avivados. Então, quando Jesus vai falar com as igrejas, Jesus vai denunciar exatamente o que Gregory McNutt tem falou durante todo o seu ministério antes de partir. Então, a gente vai ver nesse cenário das igrejas, Jesus aparecendo entre os castiçais, e na mão dele, ele tem as estrelas, os pastores. Hoje, oficialmente, é o dia do pastor. Então, o pastor Filipe Neres e pastora Lourdes, aparentemente são apenas pessoas que estão aqui pastoreando a igreja espiritualmente. E não é todo pastor, mas são aqueles que são realmente pastores escolhidos pelo Senhor. Porque está assim, pastor não tem nada a ver, só tem o título. Porque pastor não é isso, que não é que é convenção que dá título. Pastor é quem os céus confirma. Os pastores são vistos na mão de Jesus. Na sua mão, ele segurando, como quem diz assim: se eu estou no meio da igreja, eu tenho esses pastores. E isso assustou algumas igrejas, principalmente Pérgamo. O bispo de Pérgamo, ele foi morto num instrumento de tortura, que era um boi de bronze que eles colocavam as pessoas assim. E aquele boi ia girando no fogo, ia para o corpo, começando da pele, e ficava dias. O bispo de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, foi morto assim de forma assustadora. E mesmo assim o Senhor chega e diz: os meus pastores estão nas minhas mãos, sou eu que seguro, que sustento, inclusive os que morreram. E Jesus vai citar o nome de Antipas também, uma outra testemunha que morre, um outro bispo que morre. Como que diz assim: parece que eu estou distante da igreja, parece que eu não estou vendo a dor da igreja, mas eu continuo no meio da igreja, eu estou numa igreja. Então, quando Jesus aparece, Jesus vem falar sobre a sua presença, o lugar de manifestação às igrejas, e vem preparar a igreja, porque a grande perseguição à igreja ainda não tinha vindo. No século 200, depois de Cristo, até 300, houve perseguições absurdas. Mas aí essas palavras que já tinham sido propagadas fortaleceram os nossos irmãos. Nós vamos ver nas cartas, eu vou hoje tentar trabalhar, dentro da hora, apenas 2 cartas, mas tem algumas coisas que me chamam a atenção, que Jesus vem falar e denunciar de todas as igrejas.
Primeiro ele vem falar da perseguição. Então nós temos 3 igrejas que sofriam perseguição. Éfeso, que era a igreja onde João tinha sido bispo, Pérgamo e Esmirna. Essas 3 igrejas tinham, e Tiatira também, mas essas 3 igrejas estavam sob intensa perseguição por conta da posição. Éfeso, por conta da sua importância política. Então essas 3 igrejas aparecem como igrejas perseguidas. Nós vamos ter uma igreja que vai ser denunciada por conta do pecado da imoralidade sexual, que vai ser Pérgamo. Pérgamo, quando Jesus vai falar dela, Jesus vai falar da doutrina de Balaão e de um tal de Nicolau, que foi diácono do primeiro século. O diácono Nicolau, ele espalhou uma doutrina chamada supergraça, a hipergraça, que como a graça cobre todos os pecados, então a gente pode trocar de esposas. Foi uma doutrina muito difundida por Nicolau, a imoralidade sexual. Então Jesus vai denunciar o primeiro pecado, a imoralidade sexual. Jesus vai falar de problemas doutrinários que aparecem em Pérgamo e Tiatira. E Jesus vai falar da frieza espiritual e da mornidão espiritual de Éfeso e Laodiceia. E Jesus vai falar da morte espiritual, que é de Sardes. Então, quando Jesus vai falar para as igrejas, Jesus monta um cenário e ele vai falar das coisas que deixam ele indignado. Então, Jesus fala: olha, eu sou o Senhor da igreja, mas toda doutrina que incentive a imoralidade sexual, que permita um comportamento libertinoso na área sexual, que tire a santidade, eu condeno. Jesus também vai dizer: eu vou condenar a doutrina de Jezabel, que vai aparecer em uma das igrejas, que é a doutrina que é o silenciamento dos verdadeiros profetas. Ali não é imoralidade no sentido sexual, é no sentido espiritual. Irmãos, se a gente for ver hoje no Brasil, o que tem de doutrina de Jezabel? Porque quem é que ocupa as grandes mídias falando em nome de Deus? É muito falso pastor, é muito falso mestre. Olha, eu vou falar uma coisa com muita tristeza. Se você quiser crescer no Senhor, você seja criterioso com quem você ouve pelas redes sociais. Porque tem muita coisa que parece ser, mas não é. Eu estava recentemente, uma irmã ligou para mim, uma semana atrás, decepcionada, porque a igreja dela, aqui, uma igreja grande aqui do Recife, fez uma campanha que é uma frase de um coach, Paulo Vieira, eu acho: nada quebrado, polêmica história, nada faltando, nada fora do lugar. Aí a igreja fez uma campanha de 7 sextas-feiras, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E quando deu a 7ª sexta-feira para ela disse que se quebrou um monte de coisa, faltou um monte de coisa, e as coisas ficaram fora do lugar. Ela liga para mim: missionária, só foi dessa igreja, me explica o que é que Jesus está fazendo comigo. Eu fiz: olha, vou dizer uma coisa para você pela Bíblia. Tinha um vaso quebrado na mão do oleiro. Faltou o vinho da festa, da primeiro milagre de Jesus, foi por conta de uma falta. E quando Deus foi criar o mundo, Deus criou o mundo de uma bagunça, e disse Deus: a terra era um caos. Não vá em qualquer... porque é uma frase bonita, porque é uma frase de efeito. O evangelho não é frase de efeito, nem é frase bonita. O evangelho é Jesus sendo o centro da nossa vida, é Jesus sendo o Senhor da nossa vida. E mesmo quando alguma coisa se perde, ou quando alguma coisa não dá certo, a gente continua olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí ela estava lá triste, com a fé dela abalada. E você está abalada na sua fé. É uma frase de um coach. Isso não é frase da Bíblia. Jesus condenou. Ou seja, em nome de Deus, tem uma igreja lá em Alphaville, em São Paulo, uma grande igreja, não vou falar o nome, que essa é a frase da igreja lá. E os irmãos estão lá gritando, a parede escura, aquele som, nada quebrado, nada faltando. Eu faço: gente, que evangelho é esse? É o evangelho de Jezabel. Porque o verdadeiro evangelho está sendo intragável para muito crente. Tem gente que não quer, porque o verdadeiro evangelho vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O verdadeiro evangelho vai dizer assim: que se eu estiver vivo, se essa natureza carnal não morrer, se viverdes na carne, aí Paulo diz lá em Romanos 8, com certeza vocês vão ser condenados. Agora vem o governo do Espírito
não. Eu vou dizer o que é que eu condeno no cenário geral. Eu vou condenar esse problema doutrinário desse evangelho adaptável, que é a doutrina. Hoje em dia tem, olha, essa questão da imoralidade sexual é uma coisa tão grave no nosso meio, que às vezes assim, a gente tem um nível de tolerância muito grande com aquilo que ninguém vê. Mas quando Jesus chega para as igrejas, ele vai dizer: conheço as tuas obras. Glória. Eu sei quem é você no íntimo. Eu sei quem é você lá, quando ninguém lhe vê. Então Jesus condena essas 4 coisas. Primeiro ele vai falar da imoralidade que aparece em Pedro, dos problemas doutrinários que aparecem em Pedro, que atira e vai aparecendo em outras. Mas tem 2 coisas que Jesus condena, que não aparece como um problema oficialmente para as igrejas. Sardes vai dizer assim: tu tens fama de que vives. Olha, Sardes, tu estás tão bonitinha na tua própria foto. É como dizer, tu fez uma selfie, Sardes, mas tu está morta. Aí a igreja de Esmirna, que era a mais pobre, aí Jesus disse: ó Esmirna, tu se acha pobre, mas eu vou te dizer, tu és uma igreja rica. Filadélfia parece uma igreja mais fraca. Aí Jesus vai dizer: que igreja poderosa tu és, Filadélfia. Não tinha um pecado para acusar lá de Filadélfia. E Laodiceia vai aparecer como uma igreja rica, inclusive pela condição da própria cidade. E Jesus vai dizer: olha, tu és miserável, tu és pobre, tu és cega e tu estás nua. Como quem diz assim: olha, o que a gente pensa da gente mesmo, o que é o autorretrato que eu faço, ele não vai dizer na verdade quem eu sou. Por isso que a gente precisa, isso é individualmente, ter uma comunhão com Deus, para o Senhor sair dizendo como é que de fato nós estamos. Porque às vezes é fácil a gente se enganar, a gente ficar com a sensação: não, estou indo para a igreja, estou obedecendo a Bíblia, eu estou fiel ao Senhor, estou dando meu dízimo, no meu caso estou pregando. Pior engano religioso. Pior engano religioso. Então Jesus vai pintar esse cenário. E aí eu quero ler com os irmãos. Primeiro, só a carta da igreja em Éfeso. Aleluia. Essa carta que Jesus vai falar, a primeira igreja de todas as igrejas, era provavelmente a cidade mais importante. A segunda maior cidade do Império Romano na época, famosa pelo templo de Diana, uma cidade imponente. Aí vai dizer assim: ao anjo da igreja, em Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí ele começa: ó, ei, conheço as tuas obras. Mas ele vai dizer assim: conheço também o teu trabalho. Obras é uma coisa, trabalho é outra. E vai dizer: conheço a tua perseverança. Ou seja, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que trabalhava, e era uma igreja que tinha perseverança no que fazia. Ou seja, era uma igreja que era atuante, e era uma igreja que tinha motivação certa no que fazia. Porque às vezes a gente tem muito trabalho, mas as nossas obras, quando são pesadas diante de Deus, é feno, é madeira, não se sustenta. Por quê? Porque a motivação é ruim. Então essa igreja, Jesus começa dizendo assim: olha, Éfeso, tu és uma igreja que tu tem as obras, ou seja, eu pesei o teu trabalho, eu vi que tu és uma igreja que tem peso. Tu continua, tu tem trabalho, mas tu também persevera. Igreja! Que igreja, uma igreja bonita. Aí ele vai dizer, continuar falando: eu sei que não suporta os maus, puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, descobriste que são mentirosos, tens perseverança. Aqui perseverança era já diante do cenário de perseguição. Por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Ou seja, até aqui está um retrato de Éfeso. Uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha trabalho, era uma igreja perseverante, era uma igreja que suportava a tribulação, era uma igreja que, quando começou a primeira onda de apostasia, de falsos mestres, de falsos obreiros, ela combateu.
Que é uma coisa que a gente não faz, né? Às vezes. A gente não faz. Eu lembro que teve um ano que se espalhou, principalmente aqui em Recife, nas igrejas, da visão G12, uma doutrina que era muito perigosa, que ninguém combateu, que hoje se tornou um grande problema no Brasil todo, que era a doutrina da honra. Hoje tem pastores que, em nome da doutrina da honra, não aceitam ser questionados de forma nenhuma. Não aceitam. Tem líderes que usam, olha bem, porque não existe um princípio de honra na Bíblia, mas o princípio de honra na Bíblia, ele é invertido, é o maior honrando o menor. Foi o Senhor descendo, se fazendo servo e honrando quem não tinha valor nenhum. E o apóstolo Paulo vai dizer o princípio da honra de assinar de um para o outro na horizontal, mas não o princípio de honra que ninguém possa me confrontar. A Miriam, a pregadora, a missionária Miriam, ela falou um negócio ali, ninguém pode falar, não, deixa lá, porque vai ferir. Quando a igreja de Éfeso começou a ter problemas, os irmãos, igual os irmãos de Berea, que foram pegar os textos da pregação de Paulo e de Apolo, olha o nível, e foi conferir com as escrituras para ver se eles não estavam ensinando nada errado. Conferir a pregação de Paulo. Pode parecer que igreja, né? Isso é um alerta para a igreja hoje individualmente. A gente precisa ser criterioso com o que nós estamos ouvindo, porque tem crente com os alicerces fracos, com a vida espiritual medíocre, porque está se sustentando nessas pregações que vai aí. Primeiro nem vai na fonte beber, né? Que é o nosso erro. E aí ele vai dizendo, olha, você é uma igreja que eu não tenho o que dizer nem das tuas obras, nem do teu trabalho. Aí ele vai dizer assim, tenho, porém, contra ti só uma coisa, que deixaste em primeiro amor. Ou seja, Éfeso, tu tem trabalho, ó. Tu é perseverante. Tu luta pela sã doutrina, Éfeso. A perseguição chegou e tu não desfaleceu. Mas tudo que tu estás fazendo é mera religiosidade. Porque você ter todas as coisas e o coração não queimar mais pela presença de Jesus, isso não é um bom sinal. Porque mais do que as nossas obras, mais do que o que eu faço, irmãos, isso é muito sério. Em tudo que o Senhor faz em direção a nós, o Senhor está procurando por nós. O Senhor está querendo a mim. Aleluia. No dia, tem gente que às vezes morre, né, no meio de uma grande obra. Eu lembro de um pastor que eu acompanhava. Eu acho que ele era aqui de um país na América Central. No auge do ministério dele, ele foi levado. No auge. Eu tenho um livro dele que me ajudou muito na época. Eu não lembro, é TED, alguma coisa. E a gente fica pensando, mas Senhor, parece um erro que alguém morre no momento de maior produtividade. Não é erro, não. É porque mais do que o que eu faço, mais do que os resultados da minha vida, o Senhor está querendo o meu coração. O Senhor está procurando por mim. Qualquer coisa que eu faça, qualquer ritual que eu pratique, qualquer vida de que eu tenho 50 anos de frente, se o seu coração não ferve mais por amor a Jesus, se você lê a Bíblia e não sente aquele calor, se você dobra os joelhos e o seu coração não sente mais a presença de Jesus, irmão, pare tudo, porque o Senhor não está encontrando o seu ou o meu coração. Ele vai condenar Éfeso por uma coisa só. E quando se fala perder o primeiro amor, é igual a casamento. Você está com uma pessoa, eu fiz 24 anos de casamento com o Sérgio, mas no dia que eu descobri que o negão está comigo por obrigação, por que vai? Você está comigo por obrigação. Eu vou dizer, meu irmão, agora eu vou dobrar o joelho aqui, que isso aqui não está funcionando mais não. Ninguém quer viver com alguém que está com o outro por obrigação. Por obrigação. Em compensação, as obras, quando elas são fundamentadas no amor, isso nos constrange. Eu perdi essa semana a Dilce, uma irmã de 74 anos, uma igreja que eu vou, todo ano eu vou 3, 4 vezes lá para os congressos dela, uma igreja pequenininha no Totó, perto do presídio. Ela era nora do pastor lá, uma mulher de 74 anos, bem magrinha, bem simplesinha. Toda vez que eu ia lá, ela tinha uma lembrancinha para mim. Ela era pobre, aí era um brinquinho de R$2, era um batonzinho. E eu já ia, a última vez que eu já fui pensando, calma, só quero ver qual o presentinho que Deus tem para mim. Ela ficava com uma vergonha de me dar aquela lembrancinha,
mas tinha tanto carinho naquela. Deixa um copo com o meu nome, ainda tem esse copo lá. Quando ela faleceu, segunda-feira, que eu soube, o Senhor disse para mim: a sua amiga, Dilce, agora está com seu amigo aqui. Aí eu me lembrei das lembrancinhas que ela me trouxe. E eu pensei quanto carinho nesse ato. Aquilo que nós fazemos por amor nos constrange. Mas aquilo que alguém faça por você, muito grande. Se você ama, pode ser a coisa mais extraordinária. Se você souber que foi por obrigação, vai lhe ferir, vai lhe machucar. Então o que Jesus está dizendo para a igreja em Éfeso é o seguinte: olha, Éfeso, tu és uma igreja top. Olha, você tem doutrina, você está boa na doutrina, você tem obras, tem trabalho, você tem perseverança, você está suportando bem a perseguição, mas tudo isso não está no amor. Quando Paulo vai escrever 1 Coríntios 13, Paulo fala o seguinte: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu dê o meu corpo, ainda que eu dê os meus bens, ainda que eu faça a coisa mais extraordinária, se não tem amor, se o que me move não é o amor, é vento, é nada, é como um sino vazio. Ou seja, Jesus está dizendo para a igreja em Éfeso o que talvez nós precisemos ouvir hoje, que Ele está o tempo todo procurando o nosso coração, querendo que a gente volte a queimar de amor pela sua presença. Aí você vai dizer: eu amo Jesus. Nós amamos tudo aquilo onde nós nos demoramos. O nosso amor é medido pelo tempo que nós investimos. Onde estão os seus recursos? Onde estão os seus pensamentos? Onde está aquilo que você mais investe, o seu esforço? É aí que está o seu amor. Não adianta a gente dizer que ama o Senhor, porque a gente tem uma vida religiosa, porque a gente vai para a igreja, porque vai pregar, porque vai cantar, porque vai tratar no som. Não, isso vai dizer apenas que a gente está fazendo alguma coisa. Onde está o nosso coração? Quem vai dizer? São 7 dias da semana, são as 24 horas do dia. O que é que eu penso mais? O que é que eu busco mais? Eu estava semana passada no trabalho, e tem uns lugares quando eu vou pregar, antes de eu pregar, como se eu lutasse com o inferno na minha frente. Foi um dia de muita perturbação, essa semana passou a outra. E eu estava, no final da tarde, tem um culto que teve na Lagoa em 2002, Cirilo. Jesus, eu quero estar contigo. Botei lá, Senhor, olha, eu não quero que o Senhor mande paz, que quando eu estava em perturbação no trabalho, Jesus, libera teus anjos, manda tua paz. Mas eu estava naquele dia, aquela quarta-feira, eu disse: Senhor, eu só queria uma coisa. Eu só queria sentir a presença do teu Espírito. Oh, glória. Deus, que dia difícil. Glória a Jesus. Se esse dia difícil, assim, embora lá para o espaço. Eu quero sentir, eu quero ser tocado pela tua presença. E a perturbação comendo lá na escola, e menino se machucando, leva para a UPA e vai não sei o que, chega não sei quem, conselho tutelar. E eu lá, na minha loucura, quando eu estava no começo da Praia de Boa Viagem, antes de chegar no Parque Dona Lindu, estava tocando no hino lá. E sabe quando o Espírito Santo responde uma oração? A presença do Senhor chegou no carro. Glória. E eu disse: Senhor, como a tua presença é boa. Eu não quero que o Senhor resolva meu dia. Eu quero apenas provar da tua graça. Eu quero expressar o meu amor. E o Senhor falou comigo uma coisa que me deixou tão feliz. Glória a Deus. O Senhor disse para mim: eu sei que você me ama, filha. Eu estou recebendo o seu amor. Você pode ouvir. Glória. Não é que a gente vai deixar de trabalhar, de fazer o que a gente precisa fazer. Amar Jesus é em meio a tudo que nos cerca e que precisamos dar conta. Continuar com o coração perto dele, buscando a face dele. Eu estava no outro dia, no dia seguinte, aí o Senhor, porque assim a gente fala com Jesus, mas Jesus começa a tirar onda, né? Jesus se manifesta muito no carro, esse carro, tenho que parar às vezes, começa a chorar. No outro dia, acordo de madrugada e veio na mente aquele hino bem antigo. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão.
Em breve tu verás a serena. Aí desperta a madrugada e clama pelo olho da unção de Deus. Glória. E eu fiz, meu Deus, minha avó brasileira cantava assim. Eu fiz, meu Deus, uma igreja precisa voltar a ser essa igreja que busca o Senhor, que ama. Porque todas as coisas que essa igreja de Éfeso fazia se perdiam porque o coração não estava no Senhor. Tenho, porém, contra ti, que você perdeu o primeiro amor. Isso é só religião. É só movimento. Eu não vou conseguir falar com você, vai ficar para as outras oportunidades, nem as outras igrejas. Depois ele vai dizer para a igreja, e ela vai dizer, peraí, como é que a gente recupera o amor? Aí ele vai dizer, vai lá. Ele continua dizendo, primeiro lembra-te de onde caíste. Ou seja, em que momento você sentiu que o coração esfriou? Que momento você sentiu que foi? Isso vale às vezes mais para quem está ativo na obra de Deus. Porque às vezes a gente começa a buscar a Deus porque vai fazer alguma coisa, vai pregar, vai ministrar um louvor, vai estar responsável por um culto. Às vezes a nossa queda do amor está no excesso de atividades. É fácil o ativismo espiritual nos cobrir com uma falsa justiça e um falso sentimento de que estamos bem. Éfeso não tinha noção de que tinha perdido o primeiro amor. Então Jesus fala assim, olha, vai puxar aí na tua memória, em que momento tu deixou de ser apaixonada por mim e se tornou apenas uma fazedora de atividades. Alguém que não estava sofrendo perseguição por evangelho, mas não estava mais sofrendo por amor. Ainda que eu desse o meu corpo para queimar, para ser torturado, sem amor, se perde. Porque é fácil fazer grandes coisas, grandes investimentos com a nossa vida, por status, para satisfazer o nosso ego, para dizer para nós mesmos que estamos bem na fita. Irmãos, quem sabe de fato como nós estamos, não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. E é bom que Ele denuncie onde nós estamos falhando nesses últimos dias. Porque a denúncia do Senhor, Ele vai corrigir o filho que ama. Ele vai chamar para perto o filho que ama. Essa noite é o Senhor dizendo para nós, eu estou chamando a IBAMP para mais perto da minha presença. E Ele não está querendo que você venha fazer mais uma obra, ocupar mais um cargo, ou como no meu caso, ter mais uma agenda. Isso não diz nada sobre nós. Ele continua procurando o nosso coração, procurando o amor das nossas almas. Então ele vai fechar dizendo, lembra-te onde caíste, onde tu caiu. Arrepende-te, então arrependimento. Minha volta, gente, cai aqui. Eu perdi o fervor ao Senhor porque eu comecei a procurar a bênção. Procuro sempre que eu quero o Senhor. Eu perdi o fervor ao Senhor porque eu estava com medo de ir para o inferno. Não é assim que tem crente? Meia volta eu vou ver. Eu perdi o fervor ao Senhor porque eu me habituei com a igreja. A pior coisa no nosso tempo, que é uma coisa geral, é que a crente é tanto tempo. A gente está tão acostumado com os cultos. A gente está acostumado com os rituais. A gente está acostumado com os hinos. A gente tem que parar de se acostumar. A gente tem que sair do costume. Porque quem está acostumado não vai dizer, não tem fervor mais. A gente vê, a gente ouve as palavras, a gente canta hinos belíssimos que não nos tocam mais. Não adianta, irmãos. A gente vem para a gente faz orações. Me desculpe se você é desses que não passam do teto, porque são palavras repetidas pela boca e o coração não acompanha o que você fala. Saia deste lugar da religiosidade. Você tem que falar palavras, nem que seja apenas um aleluia, mas um aleluia que chegue no trono de Deus. Primeiro, porque se a gente fosse orar mesmo, o que está no coração não ia ter uma oração bonita nos nossos tempos. Porque está todo mundo com a alma profundamente angustiada. Todo mundo no meio de uma guerra. A gente chega na igreja, maravilhoso, grande e bondoso Deus. Oh, aleluia. O que é isso? A oração que Deus quer ouvir não é uma oração bonita, é uma oração que todo mundo vai dizer, menino, fulano orou bonito, ó.
Que culto lindo, menina fulano farol na frente, o que é isso? Falando com Deus para impressionar os homens. Aí ele vai dizer, lembra-te hoje onde caíste, da meia volta, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? No meu caso, as primeiras obras estão muito relacionadas à Bíblia. Eu lembro quando eu me converti de fato aos 13 anos. Foi uma coisa muito louca, muito extraordinária. Eu tive o mesmo sonho em 1988. Eu tive o mesmo sonho 6 vezes. O sonho era eu andando com uma amiga minha no conjunto onde eu morava, colina dos eucaliptos na praça. Gilma era uma menina que regia o conjunto infantil, cabelo bem grande. Eu via quando Gilma subia, a Miriam ficava. E esse sonho começou no mês de março. Esse sonho se repetiu, teve um mês que ele se repetiu quase 3 vezes, no mês do meu aniversário de 13 anos. E eu, esse sonho estava no negócio errado. Quando foi numa quinta-feira, no mês de outubro, eu tinha chegado da escola. Eu ia para a escola, eu era uma pessoa muito extrovertida. A melhor dançarina da sala de aula era eu, com uns 13 anos. Dançava, subia a saia, ficava com as pernas de fora, dançava. Estava na época do axé, uma loucura. Misericórdia, Jesus. Eu lembro de chegar da escola, eu tinha ido para a escola, passei na casa de uma colega minha, peguei uma saia bem curta, as pernas grossas, cintura fina, virada no molho de coentro, feliz da vida, o maior sucesso, e toda animada, 13 anos, no auge. Uma coisa assim, a menina mais bonita, mais alegre, mais paquerada da escola era eu, um negócio de doido. Quando eu passei, mamãe estava costurando. E minha mãe, sem saber de nada, minha mãe só sentiu, ela disse assim, Miriam, cuidado que Jesus está voltando. E tu pode ficar. Aí veio a memória o sonho, eu fiz, ixi, está amarrado. Fui embora para a igreja, Nessa quinta-feira, dessa quinta para sexta, o bendito do sonho se repetiu. Com um detalhe. Eu já tinha lido a história de Daniel, o sonho se repetia com um detalhe a mais. Eu via quando Gilma subia, via quando aparecia uma mão e no céu sangue e fogo. E essa pessoa com essa mão escrevia a minha sentença. Eu não sabia o que estava escrito, mas eu sabia que eu estava condenada ao inferno. Foi da quinta para sexta. Na época estava uma novela, acho que era Tititi, não lembro qual era a novela. Eu tinha cortado meu cabelo, estava na época aqueles cabelos que ficavam assim, igual aquela da raia dos cabelos. Eu sonhei como cortar aquele cabelo. Eu sonhei com um macaco cortando o cabelo. E depois eu fiz igualzinho, meu cabelo ficou igual. Meu cabelo era muito da moda. Mas meu cabelo era a expressão da minha rebeldia. Às vezes Deus pede para a gente tirar algumas coisas e colocar algumas coisas. Deus não é religioso. Deus não fica preso a certas coisas. Mas tem coisas que a gente, quando é mais jovem, usa como expressão da nossa rebeldia. Como uma forma de dizer assim, eu quero fazer o que eu quero. Deus não abençoa a rebelde. Então meu cabelo era uma expressão da minha rebeldia. Porque eu era a menina mais descolada até na igreja. O cabelo mais da moda era o meu. Aí a primeira coisa, quando eu acordei de manhã, como o Espírito Santo é misericordioso. É verdade. Eu lembro de acordar naquela sexta-feira de outubro de 1988. Primeira coisa que eu fiz foi prender meu cabelo e voltar com uma testa grande que todo mundo tirou onda por muito tempo. A segunda coisa que eu fiz naquela manhã foi abrir a Bíblia. E aos 13 anos eu voltei a ler a Bíblia. E eu disse, nunca mais eu vou parar de ler a Bíblia. Glória. Antes do ano terminar, Jesus tinha renovado a minha vida. E a de mais 40 crianças, 40 adolescentes. Porque a gente começou a ler a Bíblia. Então quando Jesus fala para Éfeso, lembra depois de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Cada um de nós vai ter alguma coisa que faz o fogo acender. Uns vão ter a oração, uns vão ter um tempo de oração, uns são pelo jejum, outros são pela palavra. Uma coisa que acende meu coração é a palavra, ficar meditando na palavra, porque a palavra compartilha com o meu espírito, o próprio Espírito de Deus, e eu sinto com o meu coração queimar, eu oro melhor. Eu não sei qual vai ser a receita, porque Deus não tem uma receita exclusiva para cada um de nós. Você precisa perceber quais são as coisas que fazem o seu coração voltar a queimar de amor por Jesus. Aleluia.
E esse é o recado que Jesus deixa para Éfeso. Éfeso tinha doutrina, Éfeso tinha obras, Éfeso tinha, suportava a perseguição, mas Éfeso tinha perdido o que mais importa. E nos próximos dias a gente pode depois, mais na frente, pensar um pouco sobre as outras igrejas. Mas eu queria orar com os irmãos, Em nome de Jesus. agradecendo ao Senhor por essa